Boa noite. Boa noite. Tensão em Porto Alegre e expectativa em todo o país antes do novo julgamento de Lula. O ex-presidente tenta se livrar da condenação à prisão no caso do apartamento no Guarujá. Forte esquema de segurança protege e isola a área em torno do tribunal. Do lado de dentro, 3 desembargadores vão decidir o futuro pessoal e político de Lula. Amanhã também Temer discursa no Fórum Econômico Mundial na Suíça. Para o presidente, o interesse por Lula pode roubar a cena, mas não causa mal-estar. Ex-secretário municipal de obras do Rio de Janeiro é preso. Alexandre Pinto é suspeito de receber 6 milhões de reais em propinas. Zoológico de São Paulo está fechado por causa da febre amarela. Um macaco apareceu morto e bairros próximos entram na vacinação. E na série São Paulo, Pedaço do Mundo, os imigrantes do Senegal e Camarões. Eles vieram da África cheios de esperança e escolheram o Brasil para uma vida melhor. O Jornal da Gazeta está no ar. A estação Higienópolis Mackenzie do metrô finalmente foi inaugurada 8 anos depois da primeira promessa de entrega. Nas primeiras semanas, a estação vai funcionar em horário reduzido. O imbróglio durou quase 8 anos, mas hoje o laço desatado finalmente marca a inauguração da estação Higienópolis Mackenzie do metrô. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o secretário de Transportes, Clodoaldo Pelicioni, atribuem o atraso nas obras ao rompimento do contrato com o consórcio Corsan-Corvian e também aos trâmites necessários para que a linha 4 assumisse os trabalhos. Em julho do ano de 2015, rescindimos os contratos, tivemos que fazer uma nova licitação internacional, precedido de auditoria do que havia sido feito. Publicamos o edital ao final de 2015 e conseguimos retomar as obras em agosto de 2016. O primeiro prazo de entrega desta estação era 2010, mas as obras atrasaram e isso não aconteceu. No ano seguinte, 2011, foi estipulada uma nova data de inauguração, 2014, ano da Copa do Mundo, mas a promessa foi novamente descumprida. Agora, o governo espera que 42 mil pessoas passem por aqui todos os dias. Uma delas será o Guilherme. Ele está no 4º ano do curso de Direito no Mackenzie, mas só agora vai ter o metrô na porta da faculdade, como prometido pelo governo. Tinha que vir de ônibus ou de carro até, mas de metrô tinha que descer lá na Paulista e aí vir de ônibus, mas acho que agora vai ajudar bastante. Para o Wilson, que trabalha com vendas e sempre circula por aqui, também vai ser um alívio. Agora vai facilitar bastante, né? Vai ganhar tempo, né? E tempo hoje vale mais do que dinheiro, né? Até o dia 3 de fevereiro, a estação vai operar das 10 da manhã às 3 da tarde. Após esta data, o horário será ampliado para o esquema habitual. A estação tem portas de segurança automáticas, ar-condicionado e trens sem maquinistas. Agora eu caminhando até aqui a estação e embarcando aqui já direto na linha 4, é muito mais fácil para mim me deslocar para os locais que eu necessito. O primeiro trecho da linha amarela foi inaugurado em 2010 e nunca ficou totalmente pronto. A linha ficou marcada pela tragédia na estação Pinheiros, em 2007. 7 pessoas morreram soterradas. Já a estação Higienópolis Mackenzie, entregue hoje, chegou a ser alvo de protestos de alguns moradores do bairro. Atualmente, são 8 estações entre a Luz e Butantã, mas ainda faltam 3. A promessa é entregar a Oscar Freire no mês de março, a São Paulo Morumbi em julho e a última Vila Sônia só em dezembro de 2019. Mais 4 parques de São Paulo são fechados depois da confirmação da morte de um macaco com febre amarela. Até o momento, são 27 interditados, 23 parques municipais e 4 estaduais. A faixa com o aviso do fechamento à visitação chegou a mais 4 parques da cidade, todos na Zona Sul. Em uma área de 53 quilômetros quadrados, funciona o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Lá dentro estão o Jardim Botânico, o Zoológico, o Parque de Ciência e Tecnologia da USP, o Sintec, e ainda o Zoo Safari. Hoje,
todos amanheceram com os portões fechados. Os locais são alguns dos mais tradicionais pontos de lazer da capital, principalmente agora em janeiro, mês de férias escolares. Em nota, o zoológico explicou que um macaco bugio foi encontrado morto dentro das dependências do local em 10 de janeiro. Agora, com a confirmação desta morte por febre amarela, alguns recintos de animais vão receber telas de proteção como ação preventiva contra a doença. Com as novas interdições, 4 distritos da região foram incluídos na campanha de vacinação: Jabaquara, Cidade Ademar, Cursino e Sacomã. Questionado, o governador Geraldo Alckmin minimizou a situação. Nós incluímos toda aquela região no trabalho de vacinação e depois que nós tivermos toda a região imunizada, 10 dias depois, reabrem todos esses equipamentos. É bom registrar que nós não temos um caso de febre amarela na cidade de São Paulo. Quem trabalha no entorno dos parques fechados hoje se previne como pode. A gente tem que tomar os cuidados necessários, né, os básicos principalmente, né? Um repelente, alguma coisa, até que a vacina não disponibilize para todo mundo, né? Em Minas Gerais, 25 pessoas morreram com febre amarela desde dezembro do ano passado. Quase metade desses casos foi na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o governo mineiro, 22 pessoas têm a doença diagnosticada neste momento e 87 estão sob suspeita e esperam o resultado do exame. Ainda nesta edição, mais notícias sobre a febre amarela e a distribuição de senhas para vacinação em São Paulo. Um helicóptero a serviço da TV Globo de Pernambuco caiu hoje de manhã numa praia na zona sul de Recife. 2 pessoas morreram. Ao todo, a aeronave levava 3 pessoas. As vítimas foram retiradas da água por moradores da região. O piloto, o comandante Daniel Galvão, e a sargento da aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, que estava a bordo a convite da empresa dona da aeronave, morreram na hora. O operador de transmissão, Miguel Brendo Ponte Simões, foi levado para o hospital em estado grave. Antes da queda, a equipe transmitia imagens em um telejornal local que mostravam o tempo fechado e com chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia sinais de explosão nos destroços do helicóptero. A Aeronáutica e a Polícia Federal investigam as causas do acidente. Cerca de 300 jornalistas brasileiros e estrangeiros devem acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula amanhã, em Porto Alegre. Essa informação é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Profissionais aqui do jornalismo da TV Gazeta já estão em Porto Alegre. Vamos cobrir o julgamento e a repercussão na capital gaúcha. 6 meses após a decisão aplicada em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro, as atenções se voltam para um novo julgamento do ex-presidente Lula, agora em segunda instância no Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre. Toda a repercussão do caso do triplex em Guarujá envolvendo o petista mobilizou não só uma estrutura de segurança de grande porte, como também cerca de 300 profissionais da imprensa do mundo inteiro. Hoje, a movimentação da mídia na cidade, principalmente no entorno do TRF, foi mais intensa em comparação aos últimos dias. Este jornalista da Coreia do Sul é um dos 43 estrangeiros responsáveis pela cobertura internacional. Ele ressalta que o maior interesse do país dele em acompanhar o julgamento é a área econômica brasileira. O governo da Coreia acha esse julgamento muito interessante. Muita gente na Coreia é interessante esse evento, Lava Jato e julgamento no Brasil. Apesar da grande mobilização, a maior parte dos profissionais deve ficar na área reservada à imprensa, fora do tribunal. Além da cobertura na parte externa ao tribunal, nesta sala dentro do TRF, cerca de 100 jornalistas acompanharão neste telão o julgamento em tempo real. 4 câmeras em alta definição vão mostrar todos os detalhes, desde a leitura do relatório até a decisão final dos desembargadores. Para esta jornalista inglesa, o que vale ser destacado é a condução da Lava Jato no país, uma vez que para os ingleses, a política brasileira virou sinônimo de corrupção. Nesse processo, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vão julgar o recurso de Lula que envolve o apartamento no Guarujá. Para o Ministério Público, o petista é o real dono do imóvel. Ele nega e para esse julgamento foi montado um mega esquema de segurança. Vigilância no ar,
Aviões monitoram o espaço aéreo de Porto Alegre. Forças de segurança também vigiam o acesso pela água no Rio Guaíba. Em terra, homens armados bloqueiam as ruas no entorno do tribunal, isolado com grades, num raio de cerca de 1 quilômetro. No topo de prédios vizinhos, atiradores de elite prometem estar atentos ao movimento dos manifestantes. Forças Armadas e, assim, parece guerra, parece que vai acontecer alguma coisa. Aí a gente fica preocupado, né? E de ficar no meio do... A gente só está trabalhando, daí ficar no meio da baderna, da bagunça, né? A gente fica com medo. O bloqueio alterou o expediente de órgãos públicos. Os funcionários encerraram o trabalho hoje ao meio-dia. Na área isolada só poderão entrar pessoas previamente autorizadas. E aqui no prédio do tribunal, apenas servidores envolvidos diretamente no julgamento e jornalistas credenciados. A sessão está marcada para começar às 8h30 da manhã desta quarta-feira, na sala da 8ª turma, que fica no 3º andar do prédio. A princípio, os 3 desembargadores que vão julgar Lula devem chegar de carro, escoltados por batedores da Polícia Rodoviária Federal. Mas, se em algum momento for constatado algum risco, eles serão trazidos para cá de helicóptero. Amanhã, a sessão começa com a leitura do relatório do processo, que é um resumo do caso. Em seguida, o Procurador Regional da República, que representa a Lava Jato, tem 30 minutos para falar. O Ministério Público pede que a pena de 9 anos e meio de cadeia, a que Lula foi condenado, seja aumentada. Durante a hora seguinte, será a vez dos argumentos dos advogados de defesa. Além de Lula, o processo possui outros 6 réus. O primeiro a votar será o relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto, de 53 anos, considerado o mais duro do trio de julgadores. Foi o voto dele que orientou as penas mais longas da Lava Jato. O paranaense foi promotor de justiça e juiz federal. Em 2013, foi indicado para o TRF pela então presidente Dilma Rousseff. O segundo voto será o do revisor e presidente da turma, o gaúcho Leandro Paulsen, também nomeado por Dilma em 2013. Com 47 anos, é o mais jovem do grupo. Atuou como juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. O último voto será o do catarinense Vitor Laus, de 54 anos, egresso do Ministério Público. Entre os 3, é o mais antigo na corte. Foi indicado por Fernando Henrique Cardoso em 2002. São julgadores extremamente técnicos, né, profissionais, despidos de qualquer assento político ou de qualquer natureza. Eu diria que eles são extremamente voltados à questão jurídica em si, e essa é a preocupação que vai balizar esses julgadores. A 8ª turma do TRF de Porto Alegre julgou até agora 113 condenados da Lava Jato. Desses, apenas 5 conseguiram reverter a condenação do juiz Sérgio Moro. Um deles foi o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, absolvido 2 vezes pelo TRF. Porém, num terceiro recurso, teve a pena aumentada. O presidente Michel Temer está na Suíça para o Fórum Econômico de Davos. Ele falou sobre o julgamento de Lula. O presidente passou a terça-feira em Zurique. Segundo Temer, sua meta no fórum é mostrar a recuperação e o crescimento econômico brasileiro. Questionado se o julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre amanhã geraria algum constrangimento para a comitiva brasileira, Temer negou. Talvez sobe a cena daqui, né? Porque no mesmo dia, né? Mas fora daí, eu acho que não vai causar mal-estar nenhum. É um julgamento natural. Isso significa uma coisa que eu vou dizer aí, que as instituições brasileiras estão funcionando. E funcionando com toda tranquilidade, o que naturalmente dá muita segurança para quem quiser investir no país, né? O presidente e a comitiva brasileira vão para Davos amanhã. Temer deve participar de um jantar oferecido pelos organizadores do evento com alguns dos principais dirigentes de empresas multinacionais. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região realiza nesta quarta-feira um julgamento histórico. Os petistas enxergam na Berlinda um presidenciável perseguido injustamente. Os antipetistas veem no banco dos réus um ex-presidente que desonrou o cargo. Mas a verdade é que o tribunal não está julgando o ex-presidente ou o presidenciável. Julga-se Lula, um cidadão com direitos e deveres iguais aos de qualquer outro brasileiro. A política brasileira está na lama, e não é de hoje.
No Brasil, pós-redemocratização, elegeram-se diretamente 4 presidentes. 2 sofreram impeachment, Collor e Dilma. Temer, o atual presidente, arrasta 2 denúncias criminais, flerta com uma terceira. E Lula, que deixou o Planalto com mais de 80% de popularidade, recorre da sentença que o condenou a 9 anos e meio de cadeia. Num ambiente assim, o papel da justiça é produzir vereditos que coloquem a sujeira em pratos limpos. Lula pode ser absolvido ou condenado, é do jogo. O que foge à normalidade é a tentativa de converter um julgamento regular, feito sob as regras do devido processo legal, num falso atentado à democracia. Absolvido, Lula continuará desfilando pela cena eleitoral um rastro pegajoso que inclui outros 8 processos criminais. Condenado, ficará inelegível e pode ser preso. Nunca na história desse país um ex-presidente esteve tão próximo de confirmar a máxima segundo a qual ninguém está acima da lei. É por isso que o julgamento de Porto Alegre tem cheiro de história. Boa noite. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, Luiz Marinho, presidente estadual do PT, responde sobre o julgamento do ex-presidente e as eleições deste ano. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou denúncia no Supremo Tribunal Federal contra Beto Mansur, vice-líder do governo Temer na Câmara dos Deputados. Mansur é acusado de ter omitido informações do imposto de renda em 2003, o que teria causado um prejuízo de R$ 796 mil aos cofres públicos. A pena prevista para o crime de sonegação fiscal é de 2 a 5 anos de prisão. Raquel Dodge pediu ainda que o parlamentar perca o mandato e repare os danos causados, acrescidos de juros e correção monetária. O Jornal da Gazeta procurou a assessoria de Beto Mansur, que acompanha o presidente Temer em Davos e ainda não se pronunciou sobre o assunto. O Ministério Público denunciou o ex-secretário de Obras da Gestão, Eduardo Paes, do PMDB, por lavagem de dinheiro. Alexandre Pinto foi preso hoje pela segunda vez. Ele já havia sido levado para a cadeia em agosto do ano passado em um desdobramento da Operação Lava Jato e foi solto por um habeas corpus. Alexandre Pinto já é réu por corrupção passiva e por integrar uma organização criminosa. Desta vez a prisão aconteceu porque, segundo o Ministério Público Federal, o ex-secretário de Obras da gestão do prefeito Eduardo Paes, do PMDB, continuou a lavar e a ocultar dinheiro da propina recebida em pelo menos 6 obras. Entre elas, a do BRT, um corredor de ônibus articulado que faz a ligação entre vários bairros cariocas. De acordo com a denúncia, ele movimentava recursos oriundos dos crimes de corrupção na conta bancária da mãe e de um dos seus filhos, na compra dissimulada de bens e imóveis e em um esquema sofisticado de remessas ao exterior. Além dele, outros 5 suspeitos tiveram a prisão decretada hoje. 2 mandados foram cumpridos em São Paulo contra executivos da Dynatest Engenharia. As investigações têm como base as delações de executivos da Carioca Engenharia e do empresário Celso Reinaldo Ramos Júnior, que admitiu que intermediava e recebia a propina em nome do ex-secretário. Alexandre cobrava 1% do valor dos contratos firmados com as empreiteiras e teria recebido mais de 6 milhões de reais com o esquema. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, outras informações sobre o julgamento do ex-presidente Lula com nossos repórteres direto de Porto Alegre. Ontem, na primeira reportagem da série São Paulo, Pedaço do Mundo, mostramos como o antigo jornal A Gazeta fez, em 1927, uma volta ao mundo sem sair da cidade. Inspirados na antiga publicação, continuamos com um novo giro internacional por ruas paulistanas. Conheça hoje um pouco de Camarões e Senegal. Pelo cardápio, já dá para conhecer os pratos de vários países africanos. São mais de 15 opções. Ici, nous avions le ndolé, un plat camerounais. Foi durante uma viagem de férias em São Paulo que ela decidiu ficar e abrir um restaurante com comidas típicas de Camarões e de países próximos. E isso já faz quase 10 anos. Eu descobri que tinha um monte de restaurante francês, italiano, de todas as regiões praticamente, mas não tinha restaurante africano. Na verdade, não que não tinha restaurante africano, tinha, mas era só para o público africano.
Segundo Melanito, ainda falta conhecimento aos brasileiros sobre as diversas culturas que vêm da África. Mas a cozinheira diz que as coisas estão mudando. Hoje, essa relação está se firmando um pouco mais. Aí nós estamos caminhando para chegar num molho perfeito. Hoje a nossa viagem vai nos levar direto ao continente vizinho, a África. Camarões e Senegal são os lugares escolhidos para as paradas. Andando pelas calçadas e ruas no centro de São Paulo, é possível identificar pessoas de diferentes culturas e etnias. É aqui a primeira parada dos imigrantes africanos, que chegam procurando novas oportunidades em um país totalmente novo. Eu vi povo assim, as pessoas assim, tava doido, porque é diferente. Mas eu gostei também, porque a gente gosta muito de movimento, né? Esse homem todo estiloso aí é o senegalês Sheik, que está há 4 anos no Brasil. Ele é o dono de uma loja de artigos africanos na Avenida Ipiranga. Nós africanos, a gente gosta de usar nossa cultura, nossa roupa, nossa moda, qualquer lugar que a gente está. São estampas e tecidos alegres que representam a visão de mundo de muitos países africanos traduzida pela moda. Essa aqui, por exemplo, é de Gana, essa da Nigéria e essa da Angola. A gente vê as modas que os brasileiros usam, a gente faz, costura com a mesma estampa. No Salão da Judite, que fica na Galeria Presidente, são os cabelos que ditam a moda. Aqui, ela vende e compra mechas, faz tranças e apliques. A cabeleireira de Camarões percebe que o gosto das mulheres tem mudado bastante. Antigamente era liso, agora liso está saindo de moda, todo mundo está procurando cacheado agora. Assumir, né? Ela chegou ao Brasil em 2008. Grávida da primeira filha, batalhou muito para abrir o próprio salão. Eu estou tendo uma oportunidade melhor no Brasil, para que voltar? Melhor ficar aqui, né, e ajudar o que está lá. Histórias como a da Judite se repetem e se mesclam com a cidade. Os costumes e os sons de vários povos ecoam de dia e também de noite. Esse grupo de senegaleses se encontra toda segunda-feira na Praça da República para festejar a fé. Eles são adeptos do mouridismo, um ramo do islamismo criado no Senegal pelo líder religioso Sheikh Ahmadou Bamba no século XIX. Nossa religião fala para nós ter um coração bom, ajudar de pessoa, não fazer nenhum mal de pessoa. A festa dos senegaleses vai até às 10 da noite. Para ajudar a manter a energia, eles passam servindo um cafezinho. A gente quer mostrar a cultura porque as brasileiras não sabem isso. Primeiro dia que a gente estava ali, muita gente, todo mundo, foto, vídeo, conversando, perguntar o que é isso. Mas nós vamos explicar, não tem problema. É a bagagem de cada um que constrói uma cidade tão rica em sorrisos e diversidades. A nossa viagem só está começando. Amanhã vamos conhecer o leste europeu em São Paulo. Até mais! O governo japonês fez a primeira simulação de emergência no caso de um bombardeio contra seu território. 300 voluntários participaram do treino em Tóquio. Estações de metrô e outros espaços subterrâneos da capital japonesa foram testados como abrigos. Segundo a inteligência militar japonesa, um míssil lançado pela Coreia do Norte poderia atingir o Japão em menos de 10 minutos. Manifestantes criticaram a simulação. Para eles, esse é um jogo de guerra que aumenta o temor público de um confronto na região. A Casa Branca confirmou o interrogatório do Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, sobre a influência russa na eleição americana de 2016. Sessions é o primeiro integrante do governo Trump a ser interrogado formalmente pelo FBI. Ele falou horas sobre a campanha, mas não sabe o que afirmou durante o interrogatório, que está sob sigilo. No Senado, Sessions já havia admitido que ouviu sugestões de integrantes da campanha sobre contatos com os russos. Também pesam contra Sessions suspeitas de que tenha sido instruído por Trump a permanecer à frente das investigações sobre o caso para protegê-lo. Tanto a Casa Branca quanto o secretário negam as suspeitas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Uma pergunta bem simples. O protecionismo comercial é uma doença econômica ou é uma doença política?
A resposta mais sensata é de que o protecionismo machuca a economia e machuca a política também. E dessa vez a carapuça vai para a cabeça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele anunciou que aumentaria o imposto de importação das máquinas de lavar roupa que chegam da Coreia do Sul e painéis voltaicos para transformar a luz do sol em eletricidade que chegam da China, que é a maior produtora mundial. No cérebro pequenininho de um governante protecionista, ele está salvando empregos e protegendo as companhias do país. Mas isso é apenas uma parte da questão. Donald Trump está expondo a economia americana à retaliação desses dois parceiros comerciais. Isso sem falhar nos prejuízos colaterais para a diplomacia. O grande esforço militar e diplomático dos americanos hoje consiste em neutralizar a Coreia do Norte e impedir que ela ameace o mundo com a bomba atômica. Mas a ditadura norte-coreana só pode ser pressionada justamente pelos chineses e pelos sul-coreanos. Donald Trump atira no comércio, mas acaba machucando interesses estratégicos bem mais importantes. E é por isso que não tem muito pé nem cabeça essa história de America First, ou os Estados Unidos em primeiro lugar, que foi em 2016 um dos temas da campanha eleitoral de Trump. Foi em nome dessa bobagem que o presidente americano retirou os americanos da parceria Transpacífico, que era um mecanismo comercial que fortaleceria toda a Ásia na concorrência com os chineses. No mundo globalizado não tem mais essa história de obter vantagem sobre os parceiros diplomáticos e comerciais. Juntam-se os esforços, negociam-se condições multilaterais para as transações e todo mundo enriquece e fica feliz. Mas os Estados Unidos de Trump estão recuando meio século. Todos sairão perdendo. Em termos comerciais e em termos estratégicos, o mundo estará menos seguro. É assim que o mundo gira. Boa noite. No Japão, fortes nevascas deixam pelo menos um morto e 360 pessoas feridas. Em Tóquio, nevou mais de 20 centímetros em 24 horas. Pelo menos 100 voos nacionais e internacionais foram cancelados e houve atrasos na rede ferroviária. A erupção de um vulcão na região central do Japão provocou uma avalanche na estação de esqui de Kusatsu, que matou pelo menos uma pessoa. Segundo a meteorologia, as nevascas vão continuar nos próximos dias. E aqui no Brasil, o calorão continua firme. Hoje à tarde, aqui em São Paulo, a máxima chegou aos 34 graus. Mas também choveu para refrescar e ainda pode chover mais ao longo da madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O sol aparece com força na maior parte do Brasil e chove a partir da tarde por causa do calor e da alta umidade do ar. Mas olha, no sul do país, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria espalham muitas nuvens carregadas sobre a região e aí chove forte a qualquer hora, principalmente no Rio Grande do Sul. A chuva também tende a ser mais frequente em parte do norte do país por causa do tempo abafado e no litoral norte do Nordeste. Em Roraima, ainda no Espírito Santo e quase todo o estado da Bahia, o tempo fica firme amanhã. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Na capital gaúcha, mesmo com as chuvas frequentes, a máxima vai aos 31 graus. Em Brasília, calorão de 32 e pancadas a partir da tarde. Já em Vitória, dia de sol, céu azul e calor em torno dos 33 graus. E no Rio de Janeiro, antes da chuva de fim de tarde, olha o calorão. A máxima bate nos 39 graus, bem quente por lá. Aqui em São Paulo, as temperaturas também disparam à tarde, viu? E com todo esse calor e a alta umidade do ar, fica formada aquela combinação perfeita para os temporais de verão entre a tarde e a noite. Os termômetros chegam a bater na casa dos 36 graus em Presidente Prudente e dos 37 em Presidente Bernardes. Em São José do Rio Preto, chega a fazer até 35 graus amanhã. E no litoral, teremos máxima em torno dos 36 graus à tarde em Santos. É muito calor. E a capital não fica para trás não, olha o calorão mesmo com as chuvas. Nessa madrugada teremos mínima de 22 e máxima tarde de 34 graus. Aí na quinta a máxima fica em torno dos 31 e na sexta teremos um pouco mais de nebulosidade e as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus com chuvas a partir da tarde. A expectativa sobre o julgamento de Lula em segunda instância é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Luiz Marinho, petista histórico, de extensa carreira na vida pública. Ele já foi prefeito de São Bernardo do Campo e ministro da Previdência Social e do Trabalho nos governos Lula.
E eu agradeço muito, Luiz Marinho, sua presença hoje. Um dia de muita tensão, de grande expectativa pelo resultado do julgamento de Lula amanhã em segunda instância. A mobilização organizada pelo PT, pelos aliados de Lula, pelos apoiadores, ela está cada vez mais intensa. E a minha indagação é se essa mobilização toda, a reação dos movimentos sociais, se vocês acreditam que possa intimidar os desembargadores que vão julgar Lula. Boa noite, Maria Lídia, boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Primeiro, a intenção não é intimidar absolutamente ninguém, até porque desembargador, juiz, ministro não pode se intimidar com absolutamente nada. O que nós esperamos é que eles julguem conforme a Constituição e o Código Penal. Se o fizerem, a nossa certeza é que o presidente será inocentado amanhã. Porque a sentença, eu sou formado em Direito, Maria Lídia, não sou advogado, sou bacharel, mas fui ler a sentença para ver se a sentença tem alguma consistência. É uma sentença confusa, frágil, cheia de contradições e nenhuma prova. Para condenar, a lei é clara. Não basta alguém falar que você é criminosa. É preciso que o juiz, na hora de decidir, apresente as provas cabais de que você é uma criminosa. Bom, Luiz Marinho, eu confesso para você o seguinte, eu não tenho como argumentar não pode falar que, mas eu tenho convicção. O juiz não pode ter convicção. Quem pode ter convicção e falar, eu tenho convicção, eu não tenho prova, mas tenho convicção. O Ministério Público até pode. O juiz tem que comprovar as provas. E a nossa tranquilidade é porque não existe crime. Porque vasculhar a vida do presidente Lula de tudo quanto é forma. Se o crime existisse, as provas teriam aparecido. Bom, o que eu ia dizendo é o seguinte, aí, se por um lado você fez direito, é bacharel em direito, eu não sou. Então eu não tenho condição de argumentar do ponto de vista da ciência do direito. Eu sei, entretanto, como jornalista que sou, que não há um consenso sobre tudo isso que foi dito agora por você, porque no direito é isso mesmo. Né? A interpretação da lei, ela varia, conforme o olhar caso, e o enfoque de penal, quem está interpretando. Na legislação penal não tem interpretação. A lei é interpretada, a prova não. A prova tem que existir. Certo. E neste caso, em absoluto, não existe uma única prova. As únicas provas existentes é que a acusação não faz absolutamente nenhum sentido e não para de pé. O caso do triplex é ridículo. É ridículo o entendimento de que há crime nesse processo, porque Mas, Maria, o triplex, eu vejo o seguinte, a prova cabal é que é de propriedade da OAS, até a justiça assim o disse. E tem mais contradições na decisão do Moro. Mas olha... Porque ele teria que julgar casos relacionados à Petrobras, e ele próprio diz que não está relacionado à Petrobras. Então é caso para nulidade do processo. Certo. Agora, é o seguinte... está tramitando conforme o preceito legal. Chegou na segunda instância. Colegiado, os desembargadores vão avaliar aquela sentença do juiz Sérgio Moro e amanhã nós temos que esperar o resultado disso. Mesmo nas suas palavras, na adjetivação, usando a expressão que é ridículo, e mesmo nas pessoas, outras lideranças que eu entrevistei do PT, muitas aqui, que tem essa convicção que você expressou agora aqui, mas é claro que existe uma tensão e também nos movimentos sociais, nas reações, muita emoção. E desqualificação dos desembargadores que vão julgar, dos procuradores do Ministério Público e mesmo dos agentes da Polícia Federal. O que eu indago é se esse tipo de reação, que é permeado pela emoção que envolve a situação, que é grave, se isso não pode ser contraproducente
para o próprio ex-presidente Lula, considerando a possibilidade de uma reação corporativa dessas autoridades que estão no exercício das suas funções legais? Deixa eu te dizer... Isso não pode... Lula não corre esse risco? Deixa eu te dizer, eu tenho um fio de esperança que o presidente Lula será inocentado amanhã. Porque se você analisa o comportamento... Só um fio de esperança? Um fio de esperança, porque há uma pressão grande, especialmente da grande mídia comandada pela Globo, pela condenação. Há uma campanha em curso na sociedade nesse sentido. Mas, analisando o comportamento dessa turma, o relator julga tudo, absolutamente tudo, de acordo com o que o Sérgio Moro decide ou até propõe aumentar a pena. O revisor não tem julgado assim. E pelas decisões do revisor em outras matérias exatamente igual do presidente Lula, ele julgou pela inocência. Então eu tenho um fio de esperança que o presidente Lula amanhã vença por 2-1. Porque o Gebran, a fundo, se fosse considerar para valer o seu comportamento, ele deveria ter sido impedido nesse caso de estar julgando, pelo seu comportamento. O presidente do tribunal nem se fala, o que ele fez não se faz. Não é papel de um presidente do tribunal fazer o que ele fez, porque fazer manifestação pública praticamente pressionando os desembargadores por uma condenação, foi o que ele fez, isso é inaceitável do ponto de vista de uma autoridade jurídica. Agora, vamos aguardar. O que eu falo, pessoal, é o seguinte, não devemos sofrer por antecipação, até porque amanhã está aí. Então temos que aguardar, poucas logo horas, aí. Né? Estamos a poucas horas. Nós estamos seguros que nós estamos com a tese boa, com o lado certo, com o lado correto. Não há crime, portanto, e não tem crime, não tem prova, portanto, tem que ser inocentado. Senão nós vamos até as últimas consequências no sentido de todos os recursos cabíveis, do ponto de vista de mobilização e jurídico. Claro. Mas aí, em relação aos recursos, eu tenho uma pergunta também. Né? Isso aí é previsto em lei, quando há uma discordância do resultado de uma sentença, utilizar, né, dessa prerrogativa. Esses recursos, vocês entrarão com eles, como já foi afirmado pela própria defesa, por acreditar que Lula possa ser absolvido em instâncias superiores? Claro. Ou esses recursos são meros atos protelatórios. De jeito nenhum, Maria Lídia. Não, eu queria terminar a pergunta. De uma futura condenação, considerando que Lula é réu em outros casos, e ele também pode ser julgado a qualquer momento. Veja, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós temos certeza, do ponto de vista jurídico, a segurança do ponto de vista jurídico, da inocência do presidente Lula. As outras ações são muito parecidas como essa. E nós já assistimos muitas ações, muitas pessoas, inclusive, serem destruídas e condenadas, e depois prova a sua inocência. Ibsen Pinheiro, lembra? A reportagem da Veja destruiu Ibsen Pinheiro, depois provou a sua inocência. A Veja não veio recuperar a imagem do Ibsen Pinheiro. Agora, no caso do presidente Lula, nós recorreremos porque acreditamos na sua inocência, não é meramente por ato, só para postergar uma decisão. Nós estamos seguros disso. Portanto, vamos até as últimas consequências. As mobilizações são naturais acontecer. Uma liderança como o presidente Lula é natural que atraia multidões para as ruas. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma vigília na sede dos metalúrgicos do ABC. O presidente Lula estará presente lá no sindicato, ele vai acompanhar o julgamento da sede do sindicato dos metalúrgicos. Então ele não vai a Porto Alegre? Ele está em Porto Alegre hoje. Hoje, ele volta para São Paulo e vai acompanhar hoje daqui? À noite, vai dormir na capital, provavelmente. Ok. E amanhã estará no sindicato nessa vigília. E à tarde participará na Praça da República, da manifestação à tarde. Portanto, quem quiser assistir o presidente Lula ouvir ao vivo, presente e tal, estão convidados. Eu agradeço muito, Luiz Marinho, hoje, véspera desse julgamento que atrai a atenção não só do Brasil, você ter vindo aqui conversar conosco no Jornal da Gazeta. Mas estamos serenos, viu, Maria Lídia? Muito obrigada. Porque a verdade está deste lado. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Com você, Juliana.
Hoje, véspera do julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre, protestos foram registrados em diversas cidades do país, tanto a favor quanto contra o petista. E a nossa repórter Carla Rodeiro está na capital gaúcha e acompanha neste momento uma manifestação que conta com a presença de Lula. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. O ex-presidente Lula está sendo esperado para daqui a pouquinho, aqui na chamada Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. Ele vai falar aos apoiadores que estão aqui concentrados do alto de um carro de som estacionado ao lado do mercado municipal da cidade. Há pouco, quem falou foi a ex-presidente Dilma Rousseff e agora acontece uma apresentação da cantora Ana Canhas. Bem, a decisão de Lula de vir a Porto Alegre na véspera do julgamento foi tomada numa reunião com advogados e dirigentes do PT e dividiu os aliados do ex-presidente. O temor era de que a visita fosse vista como uma provocação ao tribunal. Também havia preocupação com a segurança de Lula. De qualquer forma, será uma visita muito rápida, é um bate-volta. O ex-presidente deve embarcar para São Paulo ainda nesta noite, de onde vai acompanhar o julgamento de amanhã. Bem, os manifestantes aqui concentrados na Esquina Democrática estão dispostos de forma compacta e agora ocupam 2 quarteirões. Bem, os dias que antecederam esse julgamento foram marcados por manifestações em várias partes do Brasil, especialmente em São Paulo e aqui em Porto Alegre. Veja na reportagem. Em Porto Alegre, as manifestações a favor do ex-presidente Lula começaram ontem à noite. Diversas mulheres de movimentos sociais do Rio Grande do Sul se reuniram na Assembleia Legislativa Gaúcha para demonstrarem apoio ao petista. Mas por causa da queda de luz no auditório, o ato foi transferido para a rua em frente ao parlamento, onde na tarde de hoje, outro grupo também se reuniu para denunciar o que eles chamam de tentativa de golpe contra a democracia brasileira. O ato de hoje, em Porto Alegre, contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, que subiu no carro de som para discursar e defender o padrinho político. Nós achamos que o Lula é inocente. Por isso, nós não temos plano B. Nós não temos plano B. Ter plano B, quando se trata de um inocente, é covardia. E nós, as mulheres desse país, já demonstramos que se tem uma coisa que nós não somos, é covarde. Em contrapartida aos movimentos de esquerda, grupos como o Vem Pra Rua realizaram atos a favor da condenação de Lula em pelo menos 18 cidades no país, como Brasília, Vitória e Rio de Janeiro. O grupo defende que há provas suficientes no processo para que o ex-presidente seja condenado na segunda instância e fique inelegível para o pleito de outubro. A gente acha que a justiça tem que ser apoiada nesse momento. O que nós queremos, o que o brasileiro comum, aquele que sai todo dia para trabalhar, ele quer justiça, ele quer ver o rico, poderoso, se criminoso, condenado como qualquer cidadão. A lei é para todos. Em Porto Alegre, o ato do Vem Pra Rua foi a cerca de 300 metros da manifestação organizada pelos petistas, na Esquina Democrática da capital gaúcha. Já em São Paulo, o ato do Vem Pra Rua foi marcado na Avenida Paulista. Começou por volta das 6 da tarde em frente ao prédio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Poucos metros dali, o PT paulista também manifestava apoio a Lula, numa vigília que obrigou a polícia a ficar em alerta para possíveis confrontos entre os dois grupos. Tanto as manifestações de esquerda quanto as de direita devem continuar amanhã contra e a favor da condenação de Lula. Os atos devem ocorrer durante e depois do julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O perímetro ali estará fechado e só pessoas credenciadas poderão entrar por questão de segurança. Lula esteve em Porto Alegre hoje para participar do ato a favor dele no início da noite, mas retorna a São Paulo ainda hoje, onde deve acompanhar de longe o resultado do julgamento. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, esse é um julgamento comum que a justiça tem que se pronunciar nos autos a respeito da lei, mas muita gente inclusive entre os adversários do Lula, acha que o Lula precisa receber um tratamento especial porque ele é o presidente mais popular da história. Será? Bom, o Lula não anda de avião de carreira. Por quê?
porque ele tem quem pague as suas viagens em jatinhos privados? Tem, até ele mesmo, né? Diz que o patrimônio dele, da família, é de 11 milhões de reais, dá para pagar, né? Jatinhos de carreira, né? Ninguém sabe como é que juntou isso, aliás, se sabe, mas vamos deixar isso para lá, né? O certo é que o Lula não comparece a reuniões que não sejam controladas pela militância. Ele vai a recintos fechados, aos quais só tem acesso gente absolutamente, não apenas leal e fiel a ele, mas devota, que acredita em tudo o que ele fala. Apesar de, às vezes, serem as maiores patranhas, né? O pessoal da esquerda ameaça com uma sublevação nas ruas, violência. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chegou até a falar em cadáver, numa morte. Isso é possível? Olha, eu sou um velho repórter e estou aqui diante do noticiário sobre esses movimentos, tanto de um lado quanto do outro. São movimentos absolutamente fracassados. Tanto os que querem defender o Lula da lei e da justiça, quanto aqueles que querem que o Lula cumpra, como qualquer cidadão, e é isso que tem que ser, as penas que eventualmente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmarem a pena do Sérgio Moro, que o Lula deveria cumprir 9 anos e meio de cadeia por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Não há, na minha opinião, uma expectativa grande de sublevação, graças a Deus. Então não havia também a necessidade desse negócio de fechar terra, marear, né, para que ninguém pudesse fazer uma confusão na rua. Eu acho que os cidadãos de bem do Brasil, a grande maioria, a quase totalidade, quer que as instituições continuem funcionando calmamente, vão assistir o julgamento de casa e vão aceitá-lo, seja qual for o resultado, a favor ou contra as suas convicções, porque é assim que funciona a justiça e é assim que funciona o Estado de Direito. Temos de nos conformar porque é o que queremos, a maioria de nós quer. Eu volto aqui quinta-feira, já com o resultado do julgamento, direto ao assunto, em pé. Quem for tomar a vacina contra a febre amarela vai agora ter que levar uma senha que começou a ser distribuída hoje pela Prefeitura de casa em casa. Por enquanto, as doses são para quem mora nas áreas prioritárias, mas a meta é vacinar aos poucos toda a população de São Paulo. Na cidade de Tiradentes, no extremo leste da capital, os agentes de saúde já começaram a distribuir as senhas para quem ainda não foi vacinado contra a febre amarela. O trabalho é feito de casa em casa e o morador pode escolher entre o período da manhã ou da tarde para ir ao posto tomar a vacina. A senha é válida por 3 dias. Mais organizado, não vira bagunça, porque estava virando bagunça, né? Já tinha tentado tomar a vacina? Nossa, eu saí daqui para ir lá para a freguesia do Ó tomar lá e não consegui. Toda vez que eu chegava lá, tinha acabado as vacinas. Os agentes de saúde fazem a entrega das senhas em horário comercial, das 7 da manhã às 5 da tarde, justamente quando muita gente não está em casa, está trabalhando. E nesses casos, se a pessoa tiver perdido a visita da prefeitura, aí sim, pode ir à unidade básica de saúde com o comprovante de residência e pegar a senha. A aplicação da vacina fracionada começa na quinta-feira agora, dia 25, e vai até o dia 24 de fevereiro, por enquanto, para 20 distritos, incluindo os 4 novos da Zona Sul, próximos ao zoológico. Depois dessa fase, a campanha vai continuar em outras regiões consideradas de menor risco da febre amarela. A vacina fracionada imuniza por 8 anos. A seguir, novas informações sobre o julgamento do ex-presidente Lula com nossos repórteres ao vivo de Porto Alegre. Nós voltamos a Porto Alegre, onde nossa equipe continua acompanhando a movimentação às vésperas do julgamento do ex-presidente Lula na segunda instância. A repórter Carla Rodeiro está no centro de Porto Alegre. Olá, Carla. Olha, e o ex-presidente Lula acaba de chegar para participar deste ato político. Ele está, neste momento, falando aos apoiadores aqui concentrados na esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. Ele agora há pouco, ele disse, quando ele entrou, ele se disse comovido com essa manifestação e fez uma referência já ao julgamento de amanhã. Ele disse que aqueles que vão votar
deverão se ater aos autos do processo. Bem, Lula já tinha dito que viria a Porto Alegre para agradecer a solidariedade dos apoiadores num gesto de carinho. Bem, essa visita que foi decidida de última hora e que dividiu os aliados dele no PT, porque o temor é que essa presença dele aqui na véspera do julgamento fosse vista como uma provocação ao tribunal, e também havia uma preocupação com a segurança de Lula. De qualquer forma, será uma visita muito rápida. Ele deve embarcar para São Paulo ainda nesta noite, de onde vai acompanhar o julgamento amanhã. Bem, os manifestantes aqui reunidos no centro de Porto Alegre ocupam 2 quarteirões dessa avenida ao lado do Mercado Municipal. É com vocês aí no estúdio. Agora as notícias do esporte com Juliana Verbona e Michele Gianella. O Santos não conseguiu superar o Bragantino em casa e perdeu para os visitantes em plena Vila Belmiro. Michele, boa noite. Pois é, Juliana, a estreia do Santos na Vila Belmiro, né, foi superado aí pelo Bragantino. Confira como foi essa partida. Tanto o treinador quanto os quase 8.000 torcedores presentes no estádio tomaram um susto do Bragantino logo aos 2 minutos, quando Léo Jaime chutou para fora. O garoto Arthur Gomes, substituindo o lesionado Bruno Henrique, respondeu com jogada de perigo pela esquerda, já mostrando um pouco de toda a sua personalidade. Rodrigão, que testou bonito, mas parou em Alex Alves. Alex Alves, guardem este nome. O segundo tempo começou igual ao primeiro, com Léo Jaime assustando o Vanderlei e Arthur Gomes respondendo. O gol do garoto até saiu, mas o impedimento foi marcado de maneira equivocada. Mas quem não faz? Aos 36, Gerley carimbou lindo chute na trave de Vanderlei e Guilherme Mates, no rebote, fez 1-0 Bragantino. Com o Rodrigo na vaga de Arthur Gomes, o Santos saiu no desespero em busca do empate. E aos 49 minutos, praticamente no último lance da partida, o juiz marcou o pênalti de Alex Alves em cima de Vecchio. Rodrigão foi para a bola, mas lá estava ele, Alex Alves. O goleiro defendeu a cobrança e garantiu os 3 pontos para o time de Bragança. 1-0, placar final. Não adianta eu ficar aqui pensando e pedindo, apertando a minha diretoria, pedindo contratação e não fazer o nosso melhor. Eu tenho que utilizar a vida de treinador assim, falar para o torcedor que a gente quer minimizar situações como essa, principalmente jogando em casa, e que a gente só tende a crescer. Poxa, Michele, eles venceram o Vitória e foram perdendo o Bragantino. Então, o Santos estreou 3-0 contra o Linense, fez um belo jogo. E agora ele perde de 1-0 do Bragantino, mas isso é normal, gente. Os primeiros dos jogos do time, o Jair Ventura tá sem Ricardo Oliveira, tá sem o Lucas Lima, que foi pro Palmeiras, ele tá sem peças de reposição. Tem o Renato, que é um jogador experiente, mas já é mais velho. Ele tá apostando nos garotos da base, como esse Arthur, como alguns outros, mas assim... Juliana, é muito difícil nesse início já deslanchar e conseguir acertar o time. Então ele realmente está apostando nos meninos, subindo vários garotos da base, porque precisa de contratações, precisa de reforços. Mas como ele disse, precisam ser pontuais e primeiro ele vai buscar dentro do Santos a solução. E o São Paulo superou o Internacional hoje nos pênaltis e está na final da Copa São Paulo, que acontece no feriado de aniversário da cidade. Exatamente, Juliana. O jogo entre as duas equipes começou ontem, mas por causa de uma tempestade na Arena Barueri, a partida foi interrompida e só terminou na tarde de hoje. O tricolor paulista venceu o time gaúcho na decisão por pênaltis e vai decidir com o Flamengo o título da competição. Veja os gols. Em Barueri, o São Paulo abriu o placar contra o Internacional logo aos 33 segundos da partida com esse golaço de Luan, depois de bela assistência de Toró com o peito. A chuva começou ainda no final da primeira etapa e virou uma tempestade durante o intervalo. Mesmo assim, o árbitro Thiago Luiz Scarascati decidiu iniciar o segundo tempo. Aos 10 minutos, a defesa tricolor se atrapalhou com o campo alagado e Luiz Felipe acabou sendo derrubado na área. Richard cobrou a penalidade e deixou tudo igual.
Com a intensa queda de raios na região do estádio, o confronto foi novamente paralisado aos 17 minutos e depois suspenso até a tarde desta terça-feira. Sem gols no complemento do jogo, a decisão da vaga na grande final foi para a disputa de pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Júnior, que defendeu a cobrança de Bruno Fux e viu Leandro Córdova chutar por cima do gol. Toró converteu a última cobrança, definiu o placar em 6-5 e garantiu a classificação do São Paulo para a final desta quinta-feira no Pacaembu. Depois de 8 anos, hein, Juliana? Meu 8 Deus. anos, São Paulo consegue ir para a final da Copinha. Obrigada, Michele. Até a próxima. Até a próxima, boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Te vejo daqui a pouco. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Boa noite. No Todo Seu de hoje, 10h30 da noite, saiba tudo sobre as principais causas da calvície e informe-se sobre transplante capilar.